Bom dia! Vamos começar mais uma leitura incrível desse livro aqui, A Dieta da Mente, Dr. David Perlmutter. E a gente já está no capítulo 8, página 258. A gente lê 15 minutinhos todos os dias. Então, vou acionar aqui o nosso cronômetro para a gente começar a leitura dessa semana maravilhosa que se inicia. Então, vamos lá. Ele diz assim: Medicina genética. Exercite seus genes para conquistar um cérebro melhor. Uma mente velha é como um cavalo velho. É preciso exercitá-lo se queremos que continue funcionando. John Adams. Uma enquete. O que vai torná-lo mais inteligente e menos sujeito a doenças cerebrais? A. Resolver um quebra-cabeça complexo. B. Dar uma caminhada. Se você respondeu A, não vou recriminá-lo, mas eu lhe aconselharia a dar uma caminhada antes, o mais rápido que puder, e depois sentar-se para tentar resolver o quebra-cabeça. Pois a resposta é B. O simples ato de mover seu corpo fará mais por seu cérebro que qualquer charada, equação matemática, livro policial ou simples raciocínio. Na verdade, nada poderia ter impacto mais positivo na saúde e no funcionamento do cérebro que o bom e velho exercício. Estudos que remontam a décadas e outros saindo agora e amanhã afirmaram e vão continuar a concluir irrefutavelmente: exercício melhora a função do cérebro. Ponto. Atua até como um kit de primeiros socorros para as células cerebrais danificadas. Os exercícios têm inúmeros efeitos positivos para a saúde do corpo, principalmente do cérebro. Tem um papel importante no mundo da epigenética. Simplificando, quando você se exercita, literalmente, exercita sua configuração genética. Exercícios aeróbicos não apenas acionam os genes relacionados à longevidade, mas também influenciam o gene que tem o código do BDNF, o hormônio do crescimento do cérebro. Mais exercício significa mais BDNF e menos inflamação. Constatou-se que exercícios aeróbicos revertem o declínio da memória nos idosos e até aumentam o surgimento de células no centro de memória. Estudos de acompanhamento que eu mencionei na edição original desse livro e posteriormente novos estudos nos últimos anos mostraram repetidamente que as pessoas que praticam atividade física regular, 45 a 60 minutos de intensidade moderada na maioria dos dias da semana, superam significativamente seus similares sedentários em termos de desempenho cognitivo e velocidade de processamento mental. Há uma relação inversa entre atividade física nas horas de lazer, entre aspas, e o risco de declínio cognitivo. Inclusive a velocidade com que se pensa e processa informações, assim como a velocidade da memória. E qualquer que seja o status cognitivo, aqueles que se mexem mais desfrutam de cérebros maiores devido à menor atrofia com a idade. Eis uma frase excelente para recordar de um desses estudos colaborativos entre diversas instituições e liderados pela UCLA. Com o crescimento rápido da população idosa, é crucial uma compreensão melhor das medidas preventivas para manter as funções cognitivas. Estudos como esse sugerem que o simples gasto calórico, independente do tipo de duração do exercício ou duração do exercício, pode por si só moderar a neurodegeneração e até aumentar o volume da substância cinzenta nas estruturas do cérebro centrais para o funcionamento cognitivo. Já há bastante tempo se sabe que os exercícios são bons para o cérebro, mas somente nos últimos 10 ou 15 anos fomos realmente capazes de quantificar e qualificar a extraordinária relação entre a boa forma física e a boa forma mental. Foi necessária a força coletiva de muitos pesquisadores e inquiridores, trabalhando em diferentes áreas como neurocientistas, fisiologistas, bioengenheiros, psicólogos, antropólogos e doutores de diversos outros campos da medicina. Também foi necessário o desenvolvimento de várias tecnologias avançadas para que fôssemos capazes de analisar e entender o funcionamento interno de substância cinzenta propriamente dita, inclusive neurônios individuais. Hoje podemos ver e representar o cérebro como nunca foi feito antes. As descobertas mais recentes tornam inegavelmente claro que o elo entre os exercícios e a saúde cerebral não é apenas uma relação. Nas palavras de Gretchen Reynolds, repórter de ciência do The New York Times, é a relação. Os exercícios, segundo as descobertas científicas mais recentes, abre aspas, parecem construir um cérebro resistente ao encolhimento físico e estimulam a flexibilidade cognitiva, fecha aspas.
E isso, meus amigos, pode significar que não há melhor instrumento ao nosso alcance que o movimento físico. Dê uma olhada nos dois gráficos a seguir. Um deles mostra a diferença percentual no risco de Alzheimer com base no nível de exercício. O outro a diferença com base na intensidade do exercício. Eu acho que os dois são bastante reveladores. Risco de Alzheimer comparado ao risco de ao nível de atividade física. Daí tem o risco de Alzheimer para quem 10% menos atividade física praticada, 10% mais atividade física praticada. Bom, o risco de Alzheimer é 230% maior em quem tem menos atividade física praticada. E quem tem atividade menos intensa é 280% maior. No início de 2018, a Academia Americana de Neurologia publicou uma recomendação clínica aos neurologistas indicando aquilo que representariam as melhores escolhas a adotar no tratamento de pacientes com comprometimento cognitivo leve, CCL. Lembrando, o CCL representa uma situação em que não apenas o paciente reconhece que há algum grau de problema em relação às funções cerebrais, mas em que o médico também é capaz de detectar esse déficit. Não há como subestimar a importância de diagnosticar o CCL, pois representa, tipicamente, o precursor do Alzheimer pleno mais adiante. Há muitos anos, os neurologistas debatem o que deve ser feito nessa situação para reduzir o risco desses pacientes se desenvolverem Alzheimer. É bem verdade que tem havido um grande esforço para aprovar um medicamento que se mostre eficaz nessa situação. O Comitê da Academia Americana de Neurologia, encarregado de elaborar essas recomendações, revisou nada menos do que 8 medicamentos disponíveis que poderiam ser úteis na desaceleração do processo do CCL para o Alzheimer pleno. E concluíram que na lista não havia uma única droga que se mostrasse de alguma forma eficaz. Pois bem, eis a conclusão principal. O painel também teve a oportunidade de revisar os exercícios como uma modalidade que poderia reduzir os exercícios de declínio cognitivo, os riscos de declínio cognitivo e desenvolvimento do Alzheimer. As conclusões foram espantosas. Eles concluíram que os exercícios são, na verdade, a única recomendação válida que os clínicos podem e devem fazer aos pacientes diagnosticados com CCL. Você consegue imaginar a mais respeitada revista de neurologia revisada por pares defendendo exercícios e não drogas? Sim, as coisas estão mudando para melhor. São, em termos gerais, duas as maneiras como o exercício beneficia o cérebro e o corpo, para ser mais exato. Diretamente, o exercício reduz a resistência à insulina e os processos inflamatórios, ao mesmo tempo que estimula a liberação de fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, entre eles o BDNF, afetam a saúde dos neurônios e o crescimento de novos vasos sanguíneos no cérebro e até mesmo a abundância e a sobrevivência de novos neurônios. Indiretamente, o exercício também turmina o cérebro, reduzindo o estresse e a ansiedade, melhorando o sono e o humor. Causa alguma surpresa, então, que possa ser tamanho antídoto ao risco de declínio cerebral e demência? Nem a magia faria tanto. A mágica do movimento. Como seres humanos, sempre fomos fisicamente ativos, pelo menos até bem pouco tempo. A tecnologia moderna nos propiciou o privilégio de uma existência sedentária. Virtualmente, tudo o que necessitamos nos dias de hoje está disponível sem que tenhamos que exercer muito esforço, tampouco sair da cama. Mas nosso genoma, ao longo de milhões de anos, evoluiu num estado de constante desafio, do ponto de vista físico, na busca por comida. Na verdade, o nosso genoma tem a expectativa de exercícios frequentes. De fato, ele exige exercícios aeróbicos regulares para sustentar a vida. Mas, infelizmente, muitos poucos de nós respeitamos essa exigência atualmente. E as doenças crônicas e a elevada taxa de mortalidade estão aí para mostrar isso. A ideia de que o exercício possa nos tornar mais inteligentes intrigou não apenas pesquisadores tradicionais em laboratórios de biomedicina, mas também antropólogos em busca de pistas sobre a formação da humanidade ao longo dos milênios. Em 2004, a revista Nature publicou um artigo dos biólogos evolucionistas Daniel E. Lieberman, de Harvard, e Dennis M. Bramble, da Universidade de Utah, afirmando que sobrevivemos tanto tempo na história em virtude de nossas proezas atléticas. Nossos ancestrais das cavernas foram capazes de suplantar os predadores e caçar presas valiosas como alimento, que permitiram a sobrevivência.
gerando refeições e energia para procriar. E esses campeões de resistência precoces passaram seus genes adiante. É uma bela hipótese. Fomos projetados para ser atletas, de modo a viver o tempo bastante para procriar. O que quer dizer que a seleção natural levou os primeiros humanos a evoluir de modo a se tornarem seres tremendamente ágeis, desenvolvendo pernas mais longas e dedos dos pés atarracados e ouvidos internos complexos que nos ajudam a manter o equilíbrio e a coordenação ideais, quando de pé e caminharem apenas 2 pés, em vez de usar 4 apoios. Durante muito tempo, a ciência foi incapaz de explicar por que nossos cérebros ficaram tão grandes, desproporcionais, quando se leva em conta o tamanho de nosso corpo. Desculpa. Os cientistas evolucionistas do passado gostavam de falar de nossos hábitos carnívoros e de nossa necessidade de interação social. Ambas exigiam complexos padrões de raciocínio para caçar e matar, assim como se relacionar com os demais. Mas hoje os cientistas dispõem de outro ingrediente para a mistura: atividade física. Segundo as últimas pesquisas, devemos nossos incríveis cérebros às necessidades de pensar e à necessidade de correr. Para chegar a essa conclusão, os antropólogos buscaram padrões entre o tamanho do cérebro e a resistência de muitos animais, de porquinhos da Índia a camundongos, de lobos a carneiros. Eles perceberam que as espécies com maior capacidade inata de resistência também tinham os maiores volumes cerebrais em relação ao tamanho do corpo. Em seguida, os pesquisadores levaram a experiência um passo além, estudando camundongos e ratos criados expressamente para serem maratonistas. Foi criada uma linhagem de animais de laboratório, excelentes em corridas, através de cruzamento entre aqueles que corriam mais nas rodas de atividade. Foi aí que a verdade começou a vir à tona. Nos animais assim criados, começaram a aumentar os níveis de BDNF e outras substâncias boas para a saúde e para o crescimento de tecidos. Como você sabe, o BDNF também melhora o crescimento cerebral. Por essa razão, o novo conceito é de que a atividade física possa nos ter ajudado a evoluir e nos tornarmos seres inteligentes e de raciocínio rápido. David A. Richlin, antropólogo da Universidade do Arizona e um dos mais importantes pesquisadores da evolução do cérebro humano, resumiu essa noção de maneira brilhante em sua explicação ao The New York Times, como citado por Gretchen Reynolds. Os mais atléticos e ativos sobreviveram, e assim como os camundongos de laboratório, passaram adiante as características fisiológicas que melhoraram sua resistência, inclusive níveis elevados de BDNF. Por fim, esses atletas precoces vieram a ter BDNF suficiente correndo em seus organismos para que parte migrasse dos músculos para o cérebro, onde passou a estimular o crescimento de tecido cerebral. Com uma capacidade turbinada de pensar, raciocinar e planejar, os primeiros humanos podiam aguçar as habilidades necessárias para sobreviver, como caçar e matar as presas. Eles se beneficiaram de um círculo virtuoso. Não apenas mexer-se os tornava mais inteligentes, mas as mentes aguçadas também lhes permitiam manter-se em movimento e manter-se de forma mais eficiente. Ao longo do tempo, os seres humanos viriam a adotar raciocínios complexos e inventar coisas como a matemática, os microscópicos e os MacBooks. A conclusão é que, se a atividade física nos ajudou a desenvolver os cérebros que utilizamos hoje, é seguro dizer que precisamos de exercício para manter esse mesmo cérebro, sem falar em continuar a evoluir rumo a uma espécie mais inteligente, mais rápida e mais esperta. Certo. Eu vou parar então essa leitura por aqui, falta um minutinho, mas eu já vou pausar, porque aí a gente consegue fazer uma pausa num momento que tem pausa, né? E aí ele vai começar uma próxima parte aqui do próximo capítulo, na página 264. A gente continua amanhã. Beijo e até lá!